Pessoal, o Bitcoin aí próximo ao 113, tá inclusive ameaçando perder aqui o 113, eu nem tinha visto isso, né? Tá aqui chegando próximo ao 112. E a gente vê que essa queda especialmente, ela aconteceu aqui após as 9 horas. Por que após as 9 horas? 9 horas o Trump entrou ao vivo e começou a discursar. Então o Bitcoin está caindo, as altcoins estão caindo, né? De forma generalizada, na verdade, o mercado aqui está em queda. A gente está vendo aqui que é uma ou outra que está operando aqui no verdinho, mas 90% aqui está operando em queda. E o que o Trump falou de tão importante aqui nesse discurso? Ele falou sobre as tarifas na China, sobre as tarifas contra a Índia. E eu não sei se você sabe, né, mas hoje em dia é o país mais populoso do mundo e que possui aí uma indústria gigante em questão de mão de obra, inclusive competindo com a China, é a Índia. E ele pretende aumentar as tarifas nos bens vindos da Índia substancialmente nas próximas 24 horas. Então, um caso, né, que a gente já vem acompanhando aqui é justamente o impacto dessas tarifas no mercado. E o Trump fala em aumentar tarifas, o mercado derrete. Tanto que não é à toa que a gente teve aqui há uns meses atrás uma das maiores quedas que a gente viu na Bolsa de Valores e nas criptomoedas nos últimos anos. Bitcoin saiu lá do 109, foi próximo ao 74, enquanto a gente teve paralisação em 6 bolsas de valores no mundo inteiro. Isso aconteceu em abril desse ano, março, abril desse ano. E quedas que a gente não via desde a época da pandemia e da crise de 2008, a crise do subprime. O que causou essa queda? Tarifas do Donald Trump. E essas tarifas retornaram agora no dia 1º de agosto e podem aumentar substancialmente. Por isso que é tão importante a gente ficar de olho nisso. Então, o que o Trump falou? Falou que está trabalhando aí em tarifas com vários países, né? Inclusive com a União Europeia, tarifas com a China, onde ele ainda está em negociação, mas que a gente vai ver um avanço muito próximo. E o que realmente chamou atenção é o aumento das tarifas contra a Índia. Aqui tem, não consigo ler o artigo completo, né? Mas, além disso, nesse discurso, ele também comentou sobre estar considerando um novo presidente para o Banco Central americano, que é justamente um tema que foi debatido na semana passada e o mercado não gostou nada, porque a gente já está vendo o que aconteceu de sexta-feira até agora. Bom, de sexta-feira até agora a gente teve a governadora do Banco Central americano pedindo demissão. A gente teve a pessoa responsável lá pelos dados e pelas estatísticas de todos esses dados aqui que são divulgados, né, da economia dos Estados Unidos, PIB, dados de emprego, dados do mercado de trabalho, dados de inflação. Essa pessoa foi demitida porque os resultados não vieram de acordo com o que o Trump aguardava. E isso coloca o Trump como a pessoa que vai indicar quem irá substituir essas pessoas. Isso na sexta-feira. Por isso que o mercado caiu tão forte, especificamente sexta-feira. Né? Sexta-feira aqui foi um dia aqui que o mercado chegou ali próximo aos 111 mil dólares. A gente viu quase 1 bilhão de dólares sendo liquidados, 1 trilhão de dólares saindo da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E como se já não bastasse, hoje durante o seu discurso, o Trump ainda falou que quer substituir o presidente do Banco Central. Por que isso é um assunto tão sério e tão delicado? Justamente porque o Trump, se ele conseguir realmente implantar tudo isso que ele busca, ele vai conseguir ter uma pessoa para manipular os dados. A gente está imaginando o pior cenário, né? Vamos colocar que ele coloca uma pessoa política lá dentro e não uma pessoa do âmbito econômico. Uma pessoa que vai falar para o Trump o que ele quer ouvir, vai passar os dados que o Trump quer. A pessoa vai manipular os dados aqui, sendo que não necessariamente é a situação que está acontecendo. Então vai falar que o país está muito bom, que o mercado de trabalho está bom, que a inflação está cedendo, sendo que não vai ser necessariamente isso que está acontecendo. No outro lado, ele vai conseguir indicar pessoas para a governança do Banco Central americano e para a presidência, que ele está querendo substituir o atual presidente. Então ele vai conseguir fazer com que essas pessoas também cortem a taxa de juros do jeito que ele quiser, o que pode fazer o quê? O mercado superaquecer novamente, a inflação voltar a subir e no meio disso tudo a gente tem o quê? Possibilidade de crise. Então, o mercado já começa a analisar isso.
Por isso que sexta-feira a gente teve uma queda tão forte, por isso que o discurso do Trump está fazendo aqui o mercado cair e o Bitcoin operar quase que abaixo, né? Aqui do 113. Atualmente, do jeito que a gente já está em um cenário onde a maior probabilidade é vermos cortes na taxa de juros agora em setembro. Então, assim, se a gente não tiver esses cortes acontecendo em setembro, na reunião do dia 17 de setembro, eu acho que a situação vai azedar muito. Porque aí realmente o Banco Central ele está numa situação complicada. Se ele resolver não cortar a taxa de juros, manter ela alta por mais tempo, primeiro que os mercados vão sentir, porque os mercados já estão aguardando aqui, ó, 2 cortes na taxa de juros para esse ano de 2025. E talvez segundo e mais importante, isso pode colocar o Powell na saia justa. Então isso poderia fazer com que o presidente do Banco Central americano fosse demitido, tal como a pessoa responsável pelos dados da economia foi demitida agora na sexta-feira. Isso colocaria uma pessoa política no cargo do presidente do Banco Central americano. Então, para mim, isso seria algo extremamente grave. Isso poderia impactar muito na economia. Como que vai impactar? Ao meu ver, inicialmente, cortar a taxa de juros vai beneficiar o mercado, vai beneficiar ativos de risco, vai aquecer o mercado de trabalho. Então isso vai fazer com que tenha muito investimento nas empresas, com que as empresas contratem mais funcionários, com que os funcionários ganhem dinheiro, os funcionários podem gastar bem esse dinheiro e é aí que está o problema. Mercado de trabalho muito aquecido, inflação sobe, se a inflação está subindo, a gente vai ver crise acontecendo. Então o preço das coisas começam a subir, o mercado ele acaba se ajeitando, né? Então as pessoas que estavam ganhando bem e que estavam consumindo não vão conseguir continuar consumindo porque o preço das coisas sobe. O que a gente tem? Crise. Esse que é o grande medo do mercado. Então muita gente me pergunta, mas cortar taxa de juros, como é que isso vai impactar as criptomoedas? Por que cortar taxa de juros, que é algo geralmente bom para o mercado, poderia ser ruim? Porque ele não seria um corte técnico, um corte controlado. Seria um corte na base da canetada. A gente pode citar aqui o exemplo do Brasil, que está com juros a 15%, e a gente teve aí ano passado, ano retrasado, corte na taxa de juros de forma política, na base da canetada. O que aconteceu? Os juros não só voltou no patamar que estava, mas ultrapassou o patamar que estava. E o mesmo pode acontecer aqui nos Estados Unidos. Esse é meu maior receio, e eu não estou falando só por mim, não, eu estou falando aqui também pelas gestoras de ETF. A gente está vendo que sexta-feira e ontem a gente teve saídas de quantidades aqui absurdas, né? Foram uma das maiores saídas da história. Então, por exemplo, o Bitcoin, os ETFs de Bitcoin chegaram a vender mais de 800 milhões de dólares. Foi a segunda maior venda da história, tá? Só perdeu ali para fevereiro desse ano, que a gente chegou a ver 1 bilhão de vendas, tá? Tirando isso, foi a maior venda da história. E o mesmo aconteceu com o Ethereum, que nesse caso realmente foi a maior venda que a gente teve na história ontem, segunda-feira, tá? Ontem a gente viu aqui uma venda total de 133 mil Ethereums, né? 1000 Ethers, que equivalem aí a quase $500 milhão. Então, assim, aqui eu já quero traçar dois pontos importantes aqui para nossa análise, tá, pessoal? Primeiro, eu acho que isso aqui é algo alarmante que vai fazer o mercado cair, o mercado formar topo ou o que quer que seja. A princípio, eu não acho que isso é algo alarmante. Por quê? Porque o mercado ele continua dentro das expectativas padrão. O que são as expectativas padrão? 2 cortes na taxa de juros, o Powell continua na presidência, os indicadores da economia continuam ainda muito sólidos, né? Na semana passada a gente teve a inflação veio um pouquinho acima das expectativas, mas não muita coisa. A gente teve o payroll que veio abaixo, enfim, ainda está tudo sob controle. E o segundo ponto, cara, os ETFs, o que a gente percebe, né, no histórico dos ETFs é que eles costumam agir em oposto ao que a gente realmente deve fazer. Então, as gestoras de ETFs, elas sempre operam com base no sentimento, no FOMO ou então no FUD. Então, o que acontece? Observa que quando o preço começa a subir e o preço forma topo, o que a gente tem que buscar fazer? A gente tem que buscar vender, não é comprar. Ninguém aqui quer comprar topo.
né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que ninguém que está me vendo aqui vai querer comprar Bitcoin nas máximas históricas. Não, vocês querem esperar o preço cair para começar a comprar. As gestoras de ETF, elas não estão fazendo isso. Quando o preço começa a subir, pode ver que todas as vezes que o preço do Bitcoin subiu, o que as gestoras de ETF fizeram? Elas compraram. E quando o preço começou a cair, o que as gestoras de ETF fizeram? Elas venderam. Então, o que a gente está vendo agora? O preço do Bitcoin cair e as gestoras de ETF, tanto de Bitcoin quanto de Ethereum, realizarem vendas, inclusive as maiores vendas da história. Então, isso também pode ser um indicativo de quê? De que a gente provavelmente está chegando próximo ao fundo, porque todas as vezes que a gente viu vendas muito fortes no lado do ETF, essas vendas elas foram em fundos e não em topos, né? Então, assim, eu estou pessimista para o Bitcoin? Cara, eu não estou pessimista para o Bitcoin, não estou pessimista para o mercado. Temos um ponto que merece atenção, né? Tarifas do Trump, cara, beleza, os países provavelmente vão querer negociar com o Trump igual já vem fazendo nos últimos meses, mas a questão do Trump colocar uma pessoa na presidência do Banco Central, isso seria um problema. E mesmo assim, se isso acontecesse, seria um problema de médio e longo prazo, porque no curto prazo isso também beneficiaria os mercados. Então, sim, a gente continua com tudo apontando para cima.